Bom dia, meu irmão e minha irmã, meu amigo e minha amiga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, dia 1º de agosto de 2025. Nós estamos vivendo a 19ª semana do tempo comum. Graças a Deus chegamos na sexta-feira. Essa semana não nos reunimos nem na segunda nem na quarta, mas estamos fechando a semana juntos aqui nesse santo dia chamado sexta-feira. Que bênção você que vai assistir agora ao vivo comigo. Que bênção você que vai assistir ao decorrer do dia pelo YouTube, pelo Facebook. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te guarde. Nós hoje estamos na campanha da água e na oração do Salmo 91. Então separe a sua água, ore com a sua água, para que Deus possa trazer um sinal sacramental para você, amém? Que Deus nos abençoe no dia de hoje, esse dia 1º de agosto. Tem pessoas que falam assim, o mês de agosto é o mês do desgosto. Para mim e para você, o mês de agosto é o mês do gosto, amém? Nosso mês será um mês abençoado pelo Senhor Deus, no nome do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar. Seja bem-vinda, Patrícia Alexandrina, nessa manhã, e a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. Vamos ler o Evangelho? Mateus 13, 54. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, voltando para a sua terra, ensinava na sinagoga deles, de modo que se maravilhavam. De onde vem essa sabedoria e esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? Não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde vêm todas essas coisas? E se escandalizavam por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: não existe profeta sem honra, a não ser na sua terra e em sua casa. E Jesus não fez muitos milagres, porque ali não tinha fé. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe meu amigo, irmão, querido Diácono Severino. Deus abençoe irmão e querido Cosme nessa manhã. Deus abençoe amada Isaura de Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que estão chegando ao vivo em nome do Senhor. Gente, esse evangelho é um evangelho muito nítido, né? Nós vamos aqui ver sobre Jesus em sua terra natal, Jesus na terra onde ele nasceu. Nós vamos ver Jesus voltando a Nazaré. Na verdade, Jesus nasceu em Belém, né? Então, mas a terra onde Jesus cresceu, né? Teve a sua infância. O texto ele é muito nítido quando ele fala que Jesus volta à sua terra. Quando Jesus volta à sua terra, ele vai lá pregar o Evangelho. Só que existe um porém. As pessoas daquele lugar que viu Jesus menino, adolescente e jovem homem, não estão preparados, não estão com o coração aberto para receber o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Aqueles homens e aquelas mulheres, amado, questionam aonde Jesus tinha recebido tanta sabedoria para pregar, aonde o Senhor Jesus tinha recebido tanta eloquência, sendo que ele foi criado
no meio daquela comunidade. Uma comunidade que historicamente é uma cidade pobre, historicamente é uma cidade de pessoas de classe baixa. E como que aquele homem agora, né, Jesus, poderia ter tanta propriedade para ensinar alguma coisa ou fazer qualquer outra coisa ali? Aquela cidade, desde ter aproveitado ser o lugar que acolheu Jesus, eles questionam a autoridade de Jesus. Eles invalidam a manifestação do poder de Deus naquele lugar. E aí, amados, o que eu aprendo nessa manhã que esse evangelho para a minha vida e você aprende para a sua vida nessa manhã? Nós aprendemos nessa manhã, amados, não seja um bloqueador do poder de Deus. Não seja a pessoa que vai bloquear o poder de Deus em algum ambiente. Porque, amados, não importa o ambiente que seja, não importa quem Deus queira usar, não importa, amados, de que forma esteja, se Ele quiser manifestar o poder, Ele é Deus para manifestar. A única coisa que pode impedir a ação de Deus, não por Ele não ter força, mas por nós termos o livre-arbítrio, é as nossas atitudes. Então Deus nessa manhã não te chamou para ser um bloqueador de bênção. Deus não te chamou nessa manhã para você ser alguém que bloqueia a ação de Deus no lugar. Amados, eu sempre falo, é uma palavra de Deus, é uma palavra profética, eu recebo. Ah, mas quem está falando está brincando, mas é palavra profética, eu recebo. Está dizendo que você vai prosperar? Recebe a palavra. Sabe por quê? Porque nós não fomos chamados para ser bloqueadores do poder e da ação de Deus. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Por isso, nessa manhã, eu e você precisamos nos posicionar com fé no coração. Precisamos nessa manhã nos posicionar, sabe por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a fé é a ação que gera o meu milagre. A fé é a ação que gera o meu milagre. Então eu preciso de fé para que o meu milagre aconteça. Eu preciso, querido, abrir o meu coração para receber. Ah, pastor, mas é tão difícil. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Porque o texto vai dizer que Jesus não fez muitos milagres. Olha só o texto, bem no finalzinho. E Jesus não fez milagres porque eles não tinham fé. Então eu preciso ter fé, você precisa ter fé para quê? Para ver o milagre acontecer. O milagre não vai acontecer com a fé alheia, o milagre vai acontecer com a tua fé. O milagre vai acontecer a partir do momento que eu e você nos posicionamos diante de Deus. E para isso, amados irmãos e irmãs, nós não podemos ser um bloqueador do poder e da ação de Deus. Nem sobre a vida de ninguém, nem sobre a nossa própria vida, nem sobre a nossa comunidade de fé, ou mesmo do nosso trabalho. Nós precisamos ser a ponte de amor e graça de Deus. Para gerar o quê? O milagre que eu preciso é gerado pela minha fé. Não seja um bloqueador. Nazaré bloqueou o poder de Deus porque olhou tentando achar a humanidade de Jesus. Nazaré perdeu a oportunidade de viver coisas maiores e extraordinárias porque decidiu olhar para a natureza humana.
Irmãos, quando você olha para a natureza humana do pastor, você às vezes deixa de perder a bênção que ele libera sobre o púlpito. Quando você olha para a irmãzinha que às vezes fala errado, está ali profetizando, mas está falando palavras, não sabe nem pronunciar a palavra direito, você acaba perdendo a profecia, porque você está olhando para pessoas humanamente falando. Não bloqueie o poder de Deus. Não bloqueie a graça de Deus. Seja nessa manhã homem e mulher que vive pela fé verdadeiramente, que recebe pela fé, não por vista. Porque quando nós andamos por vista, nós pagamos um preço muito alto. O preço de quê? De estar olhando e estar vendo o caos, e o caos nortear a sua vida. Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, não permita que o caos bloqueie a sua vida. Não permita nessa manhã, no nome de Jesus, que a vida seja bloqueada porque você conhece quem profetizou, porque quem profetizou não fala direito, ou porque, amados, você tem uma resposta lógica. Amados, nós não vivemos pela lógica. Eles falaram, mas não é esse Jesus, o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe? As suas irmãs não vivem até hoje entre a gente? Como é que a gente vai crer? Naquele momento eles bloqueiam a ação de Deus. Por quê? Porque faltou fé. E Deus está falando comigo e com você nessa manhã. É preciso ter fé. É preciso ter fé quando o milagre chega. É preciso ter fé quando a morte chega. É preciso ter fé quando a resposta não vem. Eu preciso de fé em todos os momentos da minha vida. Eu preciso, querido, andar em fé, porque é de fé em fé, de glória em glória. Eu preciso de fé, amados, para entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, nessa manhã, amados, volto a repetir, não seja um bloqueador da ação de Deus na sua vida ou na vida de alguém. Seja sim um homem de fé, uma mulher de fé, que glorifica, que exalta e que bendiz o nome do Senhor. Por isso, nessa manhã, peçamos ao Senhor essa graça. Senhor, nos ajude na nossa pequena fé. Que nós não sejamos homens e mulheres que vamos questionar quem Deus está usando. Como é que Deus está fazendo? Como é que as coisas vão acontecer? Nós não fomos chamados para questionar. Nós fomos chamados para adorar e receber. Eu lembro que há muitos anos atrás havia um rapaz, um irmão, ele já até falecido hoje, que ele infelizmente caiu em desgraça, desviou do caminho do Senhor, era um presbítero da igreja, mas mesmo vivendo em situação de rua, alcoólatra, Deus usava aquele homem. Os dons espirituais daquele homem não tinham cessado. E aí a gente precisa entender que dom espiritual nada tem a ver com salvação. E um dia eu passando por ele na rua, e ele veio olhando na minha direção, falei, até o nome dele era Miro, foi lá ver o Miro. Aí o Miro apontou para mim de longe e falou, ei, não adianta correr não. Quem Deus chamou para pastor, querendo ou não querendo, vai ser pastor. Porque tu sabe a obra que Deus tem na tua vida e tu sabe o tempo que tu tá fugindo dessa obra. Eu falei, Miro, me deixa. E passei. Mas eu sabia que aquilo era uma palavra de Deus. Talvez, irmãos, olhar para a condição do Miro me impediria de receber aquele alerta de Deus.
Mas quando eu olhava para a profecia que havia na boca dele, eu entendia que Deus estava me chamando. Por isso, amado irmão e irmã, nessa manhã, não sejamos como a cidade de Nazaré, que bloqueou porque conhecia Jesus e não viveu o profético, porque tentaram encontrar na lógica uma solução para o seu problema. A lógica nunca vai ter uma solução para o nosso problema, para a nossa vida, porque o justo, ele não vive por lógica. O justo, ele vive pela fé. E a fé, amados, ela trabalha muito diferente daquilo que a razão humana e lógica trabalha. Que o Senhor Deus nos ajude nessa manhã. Que o Senhor Deus nos faça aumentar a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos orar nessa manhã? Você que está na campanha da água, consagre aí a sua água ao Senhor. Coloque aí diante do Senhor esse propósito. Nós vamos estar orando nessa manhã. Pai, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque esse Evangelho, Senhor, ele nos ensina e nos confronta. Senhor, nós não queremos ser homens e mulheres que bloqueiam o poder e a ação de Deus. Mas nós queremos ser homens e mulheres que vivem pela fé. Vive pela fé, Senhor Deus amado, para a vida. Vive pela fé para enfrentar os desafios e subir a montanha. Eu peço nessa manhã, aumenta a fé desse meu irmão, aumenta a fé dessa minha irmã, para que nós possamos, Senhor Deus amado, poder viver o sobrenatural de Deus. Nós rogamos ao Senhor nessa manhã no nome de Jesus, que esse Evangelho se cumpra em nossas vidas. Nós não queremos ser como Nazaré, que não teve fé, mas nós queremos, Senhor Deus amado, ser como Betânia, o lugar da intimidade, o lugar aonde Jesus repousa, aonde Jesus é bem-vindo. Por isso, nessa manhã, Senhor Deus amado, fala conosco, que, Deus amado, a Tua palavra seja, Senhor Deus amado, o norte da nossa vida. Oramos, Senhor, intercedemos nessa manhã, agradecemos o Senhor, porque quando nós paramos para ouvir o Evangelho e meditar no Evangelho, o Senhor fala conosco. Eu oro nessa manhã por todas as famílias enlutadas, em especial nessa manhã, Senhor, a família da irmã Suelen Porcine, Marquinho, Deus amado, que perderam ali a sua matriarca. Eu louvo, engrandeço a Deus pela vida da irmã Uda, Senhor, por todo o tempo, Deus, que ela teve conosco aqui nesta terra, por toda a bondade, toda a graça, Senhor, sobre a vida desta irmã, querida irmã. Muito obrigado, Senhor, pelo tempo que ela serviu, trabalhando ali na cozinha, na Igreja Metodista em Pantanal. Muito obrigado pela vida da Uda, Senhor. Muito obrigado, Deus amado, pela oportunidade de ter conhecido ela. Agora, Senhor, rogo, Deus amado, pela sua família. Consola, Espírito Santo, nessa manhã. Traz, Senhor Deus amado, acalenta a alma, porque só o Senhor tem esse poder e essa obra. Oro, Senhor, nessa manhã, Deus amado, por todos os enfermos. Oro nessa manhã, Senhor Deus amado, por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, em, Deus amado, pedidos aqui no altar da capela, pedidos, Senhor Deus amado, pelo WhatsApp, que o Senhor alcance, Senhor, as vidas nessa manhã no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nessa manhã, te agradecendo, Senhor Deus amado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Abençoa o nosso dia, nos dê um dia de vitória, nos dê um dia de livramento, aos que vão, aos que voltam, que no nome do Senhor a nossa vida seja tua, hoje e para todo sempre. Nós oramos, Senhor, nessa manhã, oramos, Senhor Deus amado, pela graça de Deus que nos alcança todos os dias. Muito obrigado, Senhor, pela aquela grande vitória que o Senhor começou, Deus amado, a me dar ontem, Senhor, porque o Senhor foi conosco e a tua mão tem nos sustentado para subir a montanha. Fica conosco, Senhor. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória é para sempre. Amém e amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, o meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, sobre as suas asas estareis seguro. A sua verdade é um escudo broquel. Não te assustará no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola meio-dia. Cai a mim ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificar-o-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Consagra também, Senhor, nessa manhã a água da aliança, para que ela seja, Senhor Deus amado, um sinal sacramental da tua presença em nosso meio. Aonde ela for bebida, aspergida ou derramada, haja uma manifestação da tua glória e do teu poder. Eu rogo ao Senhor, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre, e todos dizem amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, cada irmã, que Deus possa abençoar o nosso dia. E lembre-se, você não é um bloqueador da ação divina. Você é um homem ou uma mulher cheio de fé para receber o profético. Amém? Deus abençoe a cada irmão, Zanon, irmão Cosme, Sueli, estamos juntos em oração, minha querida, unidos à sua família nesse tempo de luto, em nome de Jesus. Vou fazer todo esforço para estar com vocês mais tarde no sepultamento da querida irmã Uda, tá bom? Em nome de Jesus. Crede Luísa, Deus abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus, Isaura, Daniele, minha esposa, Luiz, Deus abençoe, Luiz, sua vida nessa manhã, irmã Rani, Diácono Severina, todos os irmãos e irmãs, talvez não vou conseguir falar o nome de todos, mas Deus abençoe você que esteve aqui, Patrícia, todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor. Receba a bênção do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe, amados. Graça e paz, um ótimo final de semana, e segunda-feira, com a graça de Deus, nós retornamos com mais um Manhã com o Evangelho. Graça e paz. Beijão no Pastor Cássio.